alguns, como o Gilberto, por exemplo, que conseguiu me ouvir na última aula, talvez seja um pouco repetitivo, tá, Gilberto? Aí, se quiser incluir alguma coisa, não tem problema, tá? Mas para vocês que, infelizmente, não conseguiam ouvir, então a gente vai começar a falar sobre as teorias demográficas, tá? Então, quando a gente fala de teorias demográficas, a mais famosa é a teoria chamada malthusiana. Quando a gente fala da teoria malthusiana, é uma teoria que ela foi feita por Thomas Malthus, que era um pastor, né, da religião anglicana. Ele era economista também, e ele era lá do século XVIII, e ele, né, através das observações que ele fazia, Thomas Malthus dizia o seguinte, né, que se a população continuasse a crescer da maneira que estava crescendo, não haveria alimentação suficiente para todo mundo. Então, Malthus entendia que a população ela ia crescer numa progressão que seria a população cresceria como 1, 2, 4, 8, 16, e a produção de alimentos, ela ia crescer num ritmo muito baixo, num ritmo desacelerado. Ela ia crescer só em 1, 2, 3, 4. Então, esses crescimentos, eles não seriam compatíveis, né? E aí, segundo a teoria de Thomas Malthus, ia faltar alimentação para todo mundo. Então, esse cara defendia que era bom que houvessem guerras, que era bom que houvessem mortes, que era bom que houvessem as pragas de doenças, porque assim a quantidade populacional ela seria controlada. Malthus dizia, né, nas suas observações, que o governo ele não deveria ajudar, não deveria haver, né, ajuda para as populações pobres. Então, Malthus ele era bastante cruel até em algumas das suas observações, que ele colocava aqui, se você é pobre, se você não tem condições, não tenha filhos, só tenha filhos se você puder criar. Então, não tenha filhos na esperança de que o governo ajude você a cuidar dessa criança, a tratar essa criança das necessidades que ela possa ter na vida. Então, Thomas, ele era um pouco cruel nas suas observações, né? Quando ele falava do controle populacional, ele dizia que era bom que as pessoas morressem, né? Porque não haveria alimentação para todo mundo. Então, a gente deu aí para vocês um panorama de Malthus. Então, na teoria de Malthus, ele fala que... Está compartilhando com vocês o slide? Sim, pronto. Tá. Então, o alimento ia crescer em progressão aritmética e a população ia crescer em progressão geométrica, tá? Então, ia faltar a produção de alimentos. Para Thomas, era bom que houvesse fome, doenças, crises sociais, que não deveriam haver políticas voltadas para essa população. E aí, tudo ia ser um caos, tá? Então, para Malthus, ele entende que quanto maior for a população, pior é esse país. Tá? Aí a gente tem uma outra teoria chamada neomalthusiana, tá? Essa teoria neomalthusiana, ela foi criada aí depois da explosão da Guerra Mundial, que volta aí essa teoria de Malthus, falando que tem que controlar a população, senão não vai dar certo, não vai... É muita gente, ainda mais em período de guerra. Quando a gente sai dessa guerra, o mundo está totalmente destruído, como é que vai ter esse monte de gente? E aí começa a aparecer os novos malthusianos, né, neomalthusianos, que eles são muito alarmistas, né? Então, eles vão dizer que se a população crescesse de novo, ele ia contribuir para um maior empobrecimento do país. Então, era importante que o governo mantivesse o controle dessas políticas de natalidade. Um dos países que vai usar essa teoria neomalthusiana vai ser a China, tá? A China e entre outros países aí vão usar, mas a China é o que vai ficar mais em evidência, porque ela aplica essa teoria malthusiana impondo a política do filho único. O que colocava essa política?
que todas as famílias elas só poderiam ter um único filho, e de preferência que esse filho fosse homem. Se esse filho fosse mulher, na China tem uma cultura de que as meninas elas devem se voltar para cuidar da família do esposo, né, da família do marido. Portanto, elas vão sair de casa, vão deixar os pais para cuidar dos sogros, né? Então, ter uma filha mulher não para os chineses, ter uma filha mulher não é vantajoso, tá? E aí a gente tem um problema na China, porque assim, como eles tinham a política do filho único, o governo ele incentivava dando isenção de impostos, ou seja, era mais barato você ter um único filho e homem. Se você tivesse uma filha mulher, você não teria oportunidade de tentar ter um filho homem. Então, na China, infelizmente, começou a ocorrer uma grande quantidade de abortos quando descobriam que essa criança ela era do sexo feminino. Então, você tem uma grande incidência de abortos. Muitas meninas, né, quando nasciam, infelizmente eram mortas aí, né? Infelizmente, a mãe matava essa criança. E isso produziu na China várias coisas ruins, assim, como, por exemplo, uma desigualdade, um desequilíbrio na população. Então, hoje na China você tem mais homens do que mulheres, tá? Essa política do filho único, ela produziu na China um desequilíbrio de gênero, muito mais homem do que mulher. Além disso, com essa questão da política do filho único, você tem uma reposição da mão de obra de maneira muito lenta, muito letárgica. E aí o que acontece? Hoje a China, ela não tem mais a política do filho único. A partir de 2015, eles decidiram acabar com essa política, e aí eles colocaram que as pessoas podem ter até 2 filhos. Até 2 filhos, você tem isenção de impostos, você tem ajuda do governo para uma série de situações. Passou disso, acaba sendo muito caro você ter um terceiro filho, tá? E aí o que acontece? O governo entendia que se ele quebrasse essa política do filho único, haveria aí um aumento da taxa de natalidade e haveria a possibilidade de controlar essa população, dando um equilíbrio melhor para ela. Só que não aconteceu, porque os chineses, né, as famílias chinesas, elas já incorporaram culturalmente essa questão de ter apenas um filho. Então, apesar de ter acabado em 2015 a política do filho único, ela ainda não surtiu efeito, tá? Mas o que eu quero só que vocês fiquem cientes são das teorias. Então, a gente tem teorias demográficas malthusiana, que é a mais famosa. Sempre que a gente fala de alguém que fala, ai, muita gente demais é ruim, porque empobrece, a gente sempre, nós que somos geógrafos, sempre falamos, seu malthusiano, né? Porque é dessa teoria. Então, a gente tem aí teoria malthusiana e neomalthusiana. São essas duas teorias que a apostila aí de vocês no Zoom está comentando. Mas eu trouxe um plus para vocês, que são teorias reformistas ou marxista. Na teoria marxista, ela vai, em oposição aos neomalthusianos, ela vai dizer que a causa da miséria vai ser o rápido crescimento... Desculpa. Ele vai dizer que a miséria é a causa do crescimento acelerado demográfico, e aí ele propõe que haja uma distribuição de renda adequada. Ele propõe, nessa teoria reformista, ou marxista, ou socialista, ela defende que o governo ajude as pessoas que tenham menos condições, dando, por exemplo, quando a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, chama, gente... da família lá, o Bolsa Família, por exemplo, na teoria reformista ou marxista, ela é uma excelente iniciativa, porque ela coloca um equilíbrio nas pessoas, né, em termos econômicos, agrega essas pessoas para o mundo da economia, e isso faz com que as pessoas também comecem a pensar em ter menos filhos. Então, elas fazem um controle espontâneo da natalidade, as famílias começam a fazer um planejamento familiar para saber se elas conseguem ter mais ou menos filhos, tá? Então, a teoria reformista, o Estado entra ajudando essas pessoas, tá? Com uma melhor distribuição de renda e de alimento.
aumenta o nível de escolaridade, então você amplia as escolas para que mais pessoas tenham acesso, e quanto mais informação você tenha, mais controle dessa taxa de natalidade será possível. E a última teoria que eu quero passar para vocês é a teoria eco-malthusiana. Essa teoria ela começa a ser formada a partir de 1970, quando o mundo, né, muitas pessoas começam a se preocupar com o planeta, com os recursos naturais desse planeta, e que, com a grande quantidade de pessoas, uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em termos econômicos, faria com que essas pessoas consumissem mais. E quanto mais elas consomem, maior é a necessidade de matéria-prima. Portanto, essas pessoas iam fazer com que os recursos naturais sejam sucumbidos, sejam terminados num tempo mais rápido, por conta do aumento da população. Então, para os eco-malthusianos, é importante que haja um controle aí dessa taxa de natalidade, para que não falte habitação, para que não falte infraestrutura, para que não falte alimentação e principalmente para que a gente consiga preservar o planeta, tá? Então, essas são as teorias mais famosas que nós vamos ter. Até aqui, alguma dúvida no 7º ano? Não, Fran. Bom, então a gente vai falar um pouquinho para você sobre o controle, a formação, melhor dizendo, da população brasileira. Então, todos vocês já sabem que nós não somos uma raça pura. Nós, brasileiros, somos a mistura de um grupo étnico muito grande, tá? Então, nós somos aí, primeiro, no Brasil, nós vamos ter os ameríndios, né? Os nativos, que estavam aqui tranquilamente, vivendo a sua vida, e aí, dali a pouco, chegam os portugueses, e quando chegam os portugueses aqui, né, vai haver uma mistura já entre esses dois povos, e aí depois os portugueses trazem para cá também os escravos africanos. Então, essa mistura toda dá início à população brasileira. É importante lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos aí uma quantidade de índios que, de acordo com alguns estudos, beirava uma população de 10 milhões de nativos. Hoje, nós vamos ter menos de 1 milhão de nativos, por conta aí de toda uma mortandade que houve nesse povo, por conta deles não estarem com a sua imunidade adquirida para várias doenças que foram trazidas pelos portugueses e que até hoje eles são aí acometidos por essas enfermidades e que infelizmente acaba propiciando uma grande taxa de mortalidade entre os nossos nativos, tá? Então, vai haver uma miscigenação e nessa miscigenação começa a formar a população brasileira. E aí, quando a gente começa a falar dessa população brasileira, a gente vai aqui na apostila de vocês, e aí, deixa eu pôr para compartilhar isso aqui. E aí é importante lembrar que não ficamos apenas nos nativos, nos portugueses e nos escravizados que vieram da África para o Brasil. É importante nós lembrarmos que houve aí o incremento, a incorporação da formação da população brasileira, graças à chegada de um grande número de imigrantes, tá? E todos esses imigrantes que chegaram no Brasil, eles não vieram para cá sem as suas culturas. Eles trouxeram para cá as suas características culturais, o que contribuiu para que o nosso país fosse um país riquíssimo em diversidade cultural. Então, nós vamos ter várias festas no Brasil, de acordo com o texto da apostila de vocês, que fala que em cada região ela vai ser marcada por uma característica de festa oriunda dos povos que vieram para cá. Então, a gente tem, grifa aqui, por favor, lá na região norte do Brasil, no Amazonas, a gente tem a festa do Bumba Meu Boi. A gente tem no Nordeste manifestações relacionadas aí com a capoeira,
né? O frevo, tem as festas juninas, né? Que são muito comuns lá no Nordeste. Na região centro-oeste do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, eles têm as manifestações das festas das cavalhadas, que foram trazidas aí pelos muçulmanos que vieram fugidos lá do Império Otomano e tal, não sei o que, chegam aqui e acabam contribuindo com essa festa. A gente tem o Carnaval, que é uma festa trazida para o Brasil pelos portugueses, e aí vocês sabem da grandiosidade que é o Carnaval brasileiro, tanto o carnaval feito em rua, quanto o carnaval que é feito aí dentro dos sambódromos. Então, é uma festa gigantesca que atrai um grande número de pessoas, inclusive de outros países. A gente tem festas na região sul, que são festas folclóricas trazidas pelos povos europeus que se fixam ali. Então, a gente tem também manifestações, né, de origem indígena e africana em todas as regiões do Brasil, porque eles estão em todas as áreas, os indígenas, né, ou os nativos, principalmente na região norte, tá? E aí a gente tem, então, um país que ele tem uma riqueza cultural extremamente elevada em virtude da chegada aí desses grupos de imigrantes, tá? Então, grifa aqui na apostila de vocês, só para a gente ter a definição de migração. Então, migração é um movimento, é um deslocamento. Sai gente de um lugar e vem para o outro, isso nós chamamos de migração. Todo esse deslocamento é migração. Quando eu falo de emigração, eu estou falando das pessoas que estão externas, que estão saindo do país, tá? Então, se vocês saem do Brasil e vão lá para a Austrália, vocês são um emigrante aqui no Brasil. Vocês saíram do Brasil. E lá na Austrália, vocês serão vistos como imigrantes, porque vocês entraram, vocês internaram no país. Deu para entender a diferença de emigração e imigração? Professora, Pois não. migração é que sai de uma cidade para outra, não é? Quando a gente fala de migrar, a gente só está falando do deslocamento. Você está saindo de um lugar e indo para o outro. E essas migrações, normalmente, elas vão acontecer no interior do país, tá? Então, lembra quando eu falo para vocês lá falava, né, na sala de aula para vocês, migra de carteira, vai sentar lá atrás ou vem para frente? Então, eu só estou produzindo um deslocamento. Eu movimentei você. Deu para entender? Se eu pedir para você sair da sala, você é um emigrante ou um imigrante? Imigrante? Se você sair da sala, você é um emigrante, tá? Você está externo à sala. Deu para entender? Se eu falar para você, volta para a sala, entra na sala, aí você é um imigrante na sala. Deu para entender? Você entrou. Deu. Entendi agora. Então, beleza. Bom, e aí a gente tem os principais povos que vieram para o Brasil. Lembrando que sempre que a gente fala de imigrantes, eles vão, e os emigrantes, eles vão contribuir para os movimentos de aumento da população ou redução da população de um país. Quanto mais imigrantes você recebe no seu país, maior é o número populacional, tá? Ou seja, conta como contingente populacional, tá? Então, nós tivemos aqui no Brasil vários povos, a começar pelos portugueses e os açorianos. Então, grifa aqui, ó, que os portugueses eles vão chegar aqui no Brasil a partir de 1500, especificamente a partir de 1503, começa a vir um número pequeno para cá. Em 1532 é que efetivamente vem uma massa, tá? Vem uma grande leva. Esses portugueses eles vão ocupar o Brasil, especialmente a região Nordeste, onde vão atuar na produção açucareira, e aí depois eles começam a se deslocar para todas as áreas. Hoje, o maior foco de portugueses ele está na região do Rio de Janeiro. Então, grifa aqui, ó. No século XIX, já com certa organização, a maior parte se dirigiu ao estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter um grande número de portugueses que se fixam no Rio de Janeiro e que levam para lá as suas características culturais, tá?
Um outro grupo que vai ter, né, que vai entrar em grande massa no Brasil, serão os italianos. Então, grifa aqui que os italianos eles chegam no Brasil a partir, né, de 1870. O Brasil ele vai fazer uma grande propaganda lá no exterior, especialmente países que estavam saindo da Primeira Guerra Mundial, para que eles viessem para o Brasil, porque aqui eles teriam grandes oportunidades. A gente já fez essas encenações com vocês em sala de aula. E aí, quando os italianos vêm para o Brasil, eles vão principalmente trabalhar nas lavouras de café. Inicialmente, eles vão trabalhar junto aos escravizados, e aí, quando tem efetivamente, né, o processo de abolição dos escravos, esses imigrantes italianos, eles acabam sendo absorvidos na substituição da mão de obra escravizada, tá? Então, nesse período, o Brasil vivia um processo histórico muito triste, cujos governos haviam interesse em produzir um processo de branqueamento da população. Então, eles entendiam que eu trago o europeu, especialmente o italiano, para o Brasil, ele vai, né, se misturar com as pessoas que já estão aqui e a gente vai naturalmente produzir um branqueamento da população. Com relação aos negros, que foram, né, receberam a abolição, eles vão, na maioria, infelizmente, ser empurrados para as áreas mais remotas, né? Vão para as áreas de morros, vão para as áreas onde eu tenho menos infraestrutura. Como os escravizados, infelizmente, não estudaram, os empregos que haviam disponível com melhor qualificação, eles não atendiam essas demandas. Então, houve já, nesse início de processo, uma descriminalização com relação ao ex-escravizado, tá? Então, os imigrantes italianos vêm para o Brasil, vão ficar lá nas fazendas de café, e aí, quando você tem a crise cafeeira, né, em 1929, quando a gente tem a Grande Depressão no mundo, e aí os grandes países que compravam o nosso café não vão fazê-lo, esses imigrantes italianos, eles vão sair da zona rural e vão vir para a zona urbana para trabalharem dentro das indústrias, tá? O local que já vai ter mais indústria vai ser São Paulo, então a gente vai ter grande contingente de italianos se fixando aqui na capital, especialmente aqui na região da Moca. Vão trazer vários traços culturais, como comer macarrão, a pizza, o sorvete, falar com um sotaque mais forte, né, mais arrastado, no sentido de falar, orra, meu, não sei o quê. São pessoas que falam muito alto, e vai ter, por exemplo, várias festas aqui em São Paulo. Uma das mais famosas é a da Nossa Senhora da Quirupita, que é uma festa italiana, para quem curte, por exemplo, é uma festa bem legal, bem bacana, que agora a gente não está podendo fazer, não está podendo ir, mas que tem uma grande influência italiana. Esses italianos, como eu já falei, vão se fixar aqui em São Paulo, mas muitos deles vão optar para ir para a região sul do Brasil, especialmente por conta do clima. Então, como o clima no sul do Brasil ele é mais ameno, né, as temperaturas são menos elevadas, faz com que seja um local mais confortável para alguns italianos. Então, muitos deles vão se fixar no sul. Então, grifa aqui, por favor, ó. É grande a influência dos povos, do povo italiano na capital paulista. No início do século XIX, tem uma corrente, e aí eles vão para a região sul. Quem vai estimular a ida deles ao sul do Brasil também será o governo, porque o sul do país era uma região até então pouco povoada, com sérios riscos de invasão do Uruguai e do Paraguai, até mesmo da Argentina. Então, há um estímulo do governo para que esses imigrantes italianos vão para o sul. E aí eles vão se fixar, né, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e em especial em algumas cidades como Bento Gonçalves e Garibaldi, onde hoje a produção que eles mais atuam é na produção de uva, e dessa produção de uva produz aí o vinho e tudo mais. Até aqui tudo bem com relação aos italianos? Tudo. Alguém aqui com descendência italiana? Não. Sim. Não.
Professora, Vocês fizeram trabalho, fala. Meu primo, eu acho que o bisavô dele era italiano, que o sobrenome dele é Zanoni. Zanoni, então tá bom. Meu marido é Cellini e o vô dele era italiano, veio para cá justamente para trabalhar nessas lavouras de café e tudo mais, tá? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre os africanos que vieram para cá de maneira forçada, a maioria deles, tá? Então, há uma estimativa aí, né? Grifa aqui, por favor, que mais de 4 milhões de africanos que foram escravizados vieram para o Brasil. A maioria deles ficava na parte ocidental da África, ou seja, ficava em países voltados para o Atlântico, pela facilidade, né, de deslocamento para colocar esses caras no navio e trazê-los para cá. Então, eles têm aí, né, esses países, até os dias de hoje, eles vão ter semelhanças culturais bastante grande, principalmente com relação às religiões, porque, fatalmente, apesar de, quando os escravizados, eles entravam nos navios, né, forçadamente, eles já eram batizados pela Igreja Católica, tá? Então, indiretamente, você já meio que obrigava esses caras a abandonar a religião nativa deles e serem incorporados à nova religião que os europeus estavam colocando como a correta, como a mais saudável e tudo mais. Então, eles mudavam de nome, eles recebiam uma certidão de nascimento com o nome de batismo da religião católica, da qual eles estavam agora pertencendo. Muitos realmente se convertiam ao catolicismo, mas a maioria não, optava ainda por preservar as suas tradições religiosas, tá? Então, traziam com eles toda essa característica. A gente já falou para vocês muita coisa aí sobre os escravizados, de todo o sofrimento que foi, o trabalho árduo que eles passavam, e aí é importante que vocês assistam filmes, né, que relatem aí, até para a gente não esquecer de todas as maldades, de todas as atrocidades que era feita com esse povo, crianças que eram vendidas, famílias que eram separadas, mulheres que eram violentadas, homens que eram mutilados, humilhações constantes. Então, a gente tem um problema muito grande com relação aos escravizados que foram produzidos aí pelos escravizadores. E aí a gente tem um problema que quando eles chegam aqui, eles vão ser vistos apenas como máquinas de trabalho. Então, eles não vão ter condições de vida extremamente precárias, não vão estudar, a maioria deles, salvo algumas exceções que encontrava ali alguém que, uma ama, por exemplo, né, uma senhora que olhava com uma outra forma para os escravizados e aí conseguia introduzir educação, né, dar uma formação para esses escravizados, mas infelizmente a maioria não o teve. E aí, quando vem essa política do branqueamento, aí a coisa fica muito pior, porque agora eles são libertos, mas eles não são inseridos na sociedade. Então, a gente tem aí um problema muito grande causado por nós com relação aos escravizados, tá? Quando eles recebem a abolição, muitos retornam para o seu país, mas muitos ficam aqui porque já entendem que o Brasil é o seu próprio território, tá? Aí a gente vai receber os alemães também, né? Os alemães, eles chegam aqui em 1824, vão ocupar especialmente a região sul do Brasil. Então, a gente tem... Então, eles vão ocupar. Tem a festa, por exemplo, da... Ai, gente, como que é o nome daquela festa que tem em Santa Catarina? Oktoberfest, em Santa Catarina, que é uma festa bem legal também. Mas eles vão ocupar outras regiões, né? Principalmente da região sudeste, mas nas áreas que são serranas. Por que será que eles ocupam as áreas serranas, sétimo ano? Por que será que os alemães vão ficar nas áreas de serras? Por conta do clima, tá? Todos vocês já sabem, eu imagino, que nas áreas serranas a gente tem temperaturas mais amenas, né? Então faz com que os climas sejam mais parecidos com os locais de onde eles vieram.
Quando a gente fala aí dos migrantes alemães, eles vão ocupar, então, cidades como São Leopoldo, Novo Hamburgo, que ficam no Rio Grande do Sul, depois vão para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. E ali eles vão ficar, né, vão se intensificar, vão formar comunidades. Algumas dessas comunidades falam alemão, não aderiram à língua, apesar de estarem em território brasileiro, não aderiram ao português, tá? Aí a gente tem os sírios e os libaneses, que também vieram para o Brasil, né, especificamente no fim do século XIX, buscando aí melhores condições de vida, estavam saindo de perseguições políticas e religiosas, estavam saindo de um país com muitas instabilidades, muitos conflitos, especialmente pelo fim do Império Turco-Otomano. E aí eles vêm para o Brasil e eles vão se fixar inicialmente aqui em São Paulo, né? A 25 de março era uma região de comércio, e é até hoje uma região de comércio, mas inicialmente essa região de comércio ela era voltada formada principalmente por sírios e libaneses, que vendiam muitos tecidos, muitas bugigangas. Hoje, a gente tem uma outra referência de 25 de março. Quem são os grupos que mais ocupam a 25 de março hoje, de imigrantes? Bolivianos? Tem outro grupo que é maior. Chineses? Isso, chineses. Então, chineses vão ocupar grande parte do comércio brasileiro. A gente tem também os bolivianos, mas os bolivianos eles vão ficar num segmento que é principalmente de costura, né? Então, a gente tem hoje grandes grupos de imigrantes que entram no Brasil, todos eles em busca de uma condição de vida melhor, que foi a mesma história desses povos mais antigos, tá? Então, eles vão, os sírios e os libaneses, se fixam principalmente em São Paulo, mas depois eles vão para a região norte e nordeste, tá? Atuando principalmente no comércio, tá bom? Aí nós vamos receber os japoneses também, que vêm para o Brasil, né? Fugindo de uma guerra, fugindo de uma crise econômica. Então, vocês grifem aqui, né? Os japoneses. E aí, eles vão se fixar, especialmente aqui em São Paulo. E aí, a gente sabe que quando a gente tem os japoneses, todos vocês já devem ter ouvido falar da Liberdade, já devem ter ido no bairro da Liberdade, que tem uma presença cultural muito grande dos japoneses. Aos domingos tinha uma feirinha que era deliciosa, adorava ir na feirinha da Liberdade, e agora a gente não pode ir mais, mas é um local que tem toda uma tradição cultural japonesa, tá? Tem jornais escritos em japonês, tem as comidas típicas, enfim, toda uma forma aí da gente se integrar a essa cultura. E aí os japoneses e todos esses grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, eles fatalmente vão trazer muitas contribuições. Além de aumentar o número da população, eles também trazem seus conhecimentos de engenharia, vão trazer os seus conhecimentos para atuar na agricultura e na pecuária. Então, é inegável todas as contribuições que chegam até aqui no Brasil por conta aí dos imigrantes que aqui chegaram, tá? O Brasil, ele é visto pelo mundo como um dos países que mais abre as portas, né, para receber população vindas de outros locais, tá? Bom, aí aqui é importante que vocês deem uma lida, porque está falando dos holandeses que vêm para o Brasil e facilitam aí, trazem melhor condições para a criação de gado leiteiro, que favorece uma melhoria dessa produção. Os holandeses também vão trazer a produção de flores, né? Então, a gente tem Olambra, que é uma cidade que tem toda uma característica aí dessa ocupação de holandeses que se fixaram ali e que vai contribuir para o desenvolvimento econômico de toda uma região, tá? E aí a gente tem as populações indígenas. Então, grifa aqui, por favor, né, que de acordo com o Censo Demográfico de 2010, hoje já aumentou um pouco mais, tá? A gente tem cerca de 817 mil indígenas espalhados pelo Brasil. A maioria dessa população indígena, ela vai viver em áreas que hoje são colocadas como reservas. Então, são áreas de preservação da cultura do povo indígena e que,
por lei, não poderia ser explorada economicamente. Então, a gente tem as reservas indígenas. Quem faz a proteção desse índio, né, desse nativo, é a FUNAI, né, que é um órgão aí federal, que é submetido ao Ministério da Justiça, e ele tem como principal obrigação proteger, né, as populações indígenas. Muitas pessoas, né, de origem, vou chamar de indígena, porque todos vocês já sabem da história, né, porque que chegou com esse nome, mas vocês já sabem que muitos desses indígenas que não ficaram nessas áreas de reserva, eles vieram para os centros urbanos. E, infelizmente, a gente tem uma população nativa que chegou no centro urbano, mas que também não foi incorporada a esse centro urbano. Então, algumas delas ficam em áreas que vão ser muito pobres, muito marginalizadas, sem acesso direito à saúde e à educação. Então, a gente tem uma vou colocar assim, uma marginalização desses povos indígenas por um preconceito que vem aí de longas datas, tá? Então, a população indígena brasileira é uma população que tem muito para ensinar para a gente, especialmente quando a gente pensa na questão de sustentabilidade, na questão de envolvimento com as questões da natureza. Eles podem passar muitas informações para a gente, mas muitas vezes há um preconceito estabelecido com relação aos nativos, sem contar o desrespeito, porque muitas vezes as suas terras que são protegidas por lei, essas áreas de reserva, são áreas que muitas vezes vão ser encontradas riquezas minerais. E aí a gente tem os garimpeiros ilegais que acabam invadindo terras, né, indígenas para fazer esse garimpo ilegal, e muitas vezes existe um conflito entre esses dois grupos, o que fatalmente acaba aí gerando mortes, tá? E essas mortes, na maioria das vezes, vão se dar pelos índios, tá? Eles é que infelizmente vão acabar falecendo. Tem também um outro problema, que é o avanço da atividade agropecuária. Então, muitas vezes, esse avanço também entra em terras indígenas, onde muitos fazendeiros não respeitam as fronteiras, não respeitam os limites e acabam invadindo aí terras indígenas, produzindo também conflitos, tá? Então, para evitar tudo isso, o governo federal, ele mapeou áreas que são de reservas e que não podem entrar, mas é importante que haja um respeito de todos. Eu quero que vocês façam aqui os exercícios da página 47 para amanhã, tá bom? Apesar de vocês estarem em semana de prova. Sétimo A e B, para o dia 2 de julho. Até aqui tudo bem, sétimo ano? Alguma dúvida? Não. Tá. E aí vocês vão pesquisar aí o que são essas terras homologadas, o que são terras registradas pela União, para que vocês possam fazer essas atividades, tá? Que horas são? 47. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho para vocês sobre as características da população brasileira. Quando a gente fala das características da população brasileira, a gente vai falar de vários assuntos. A gente vai falar sobre a evolução do crescimento populacional, e algumas coisas vão ser redundantes, porque eu já falei para vocês o que faz com que uma população cresça, tá? Para quem sofre aí de perda de memória recente, eu comentei com vocês que nos anos, aqui, ó, olhando nesse gráfico, a gente percebe que em 1940 eu tinha uma população de 41 milhões de habitantes, tá? Em 1980, 40 anos depois, essa população ela vai para 121 milhões de pessoas. O que favoreceu para que aumentasse a quantidade populacional? Vocês se lembram que nós falamos para vocês sobre taxa de natalidade e taxa de mortalidade? Alguém lembra o que é taxa de natalidade?
é quando as crianças nascem? Isso, taxa de natalidade, número de nascimentos. Taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que morrem, tá? A cada 1.000 pessoas, eu tiro lá uma quantidade de quantos morrem e aí eu tenho um crescimento populacional. Então, quanto mais nascimentos, quanto menos mortes, quanto mais a entrada de imigrantes, maior a evolução desse número de população de um país. Deu para lembrar isso? Sim. O que vocês acham que favorece as pessoas viverem mais? Por que reduz a taxa de mortalidade? O que vai acontecer para essa mortalidade reduzir? Ter a vida mais saudável? Vida mais saudável, que mais? Um bom sistema de saúde? Isso, então, vida mais saudável, acesso à água tratada, coleta de lixo, saneamento básico, ter acesso ao sistema de saúde, conseguir fazer exames, conseguir medicação, conseguir acompanhamento médico. Então, todos esses processos vão acontecer aqui no Brasil, ainda que muita gente reclame, mas o SUS do Brasil, por exemplo, ele é uma referência. Tem gente que fica falando mal, né? O SUS é isso, o SUS é aquilo. O grande problema é a quantidade. O SUS, ele não dá conta de atender toda a demanda de procura. Então, precisa haver um aumento da quantidade de atendimentos para acompanhar a demanda populacional. Mas o Brasil, ele é referência mundial, por exemplo, quando a gente fala de atendimento do SUS, porque é um atendimento que propicia às pessoas acompanhamento médico. Então, muitos de vocês devem conhecer pessoas que fazem acompanhamento de diabetes, fazem acompanhamento sobre depressão, recebem medicamentos gratuitos do governo com relação a esses tratamentos, né, que são contínuos. A gente não paga pelo SUS, apesar de pagarmos impostos, mas diretamente nós não pagamos para o SUS, tá? Então, isso faz com que pessoas, mesmo sem condição, elas consigam ter acesso a um sistema de saúde, ainda que com muitas dificuldades, mas eles conseguem acesso. E isso facilita a diminuição da taxa de mortalidade, tá bom? São 9h50, então a gente termina por aqui, 7º ano, e amanhã a gente continua da página 48, beleza? Até aqui alguma dúvida? Não. Professora, essas matérias aí vai cair na prova? Não, amor, o conteúdo da prova eu já divulguei para vocês, que é até a página 42. Tá bom? Tá. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Bom dia. Tchau, até amanhã.